O primeiro-ministro manifestou enorme tristeza pela morte do professor universitário e antigo secretário de Estado Fernando Rocha Andrade, considerando que o país perdeu uma inteligência brilhante, criativa e inspiradora. Já Ferro Rodrigues manifestou esta segunda-feira pesar pela morte do ex-secretário de Estado Fernando Rocha Andrade, que classificou de enorme perda para a universidade, o PS e o país. Fernando António Portela Rocha de Andrade, antigo secretário de Estado do primeiro governo de António Costa, dirigente socialista e professor universitário, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, doutorado na especialidade de Ciências Jurídico-Económicas, faleceu hoje, aos 51 anos, vítima de doença prolongada. É com enorme tristeza que vejo partir tão precocemente o Fernando Rocha Andrade, um camarada, um amigo, alguém por quem nutria uma profunda admiração, afirmou António Costa numa mensagem enviada à agência Lusa. Na mesma mensagem, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS acrescentou: quem teve o privilégio de o conhecer e com ele trabalhar ou estudar sabe que perdemos uma inteligência brilhante, criativa e inspiradora, que só a doença levou devecida. António Costa apresentou os seus sentimentos ao seu pai e mulher, aos seus amigos e à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Rocha Andrade era um jurista brilhante e uma pessoa de uma grande humanidade, cuja morte prematura constitui uma enorme perda para a universidade, para o Partido Socialista e para o país, sublinhou Eduardo Ferro Rodrigues numa nota de pesar enviada à agência Lusa. Depois de manifestar profunda consternação e pesar pela morte do ex-secretário dos Assuntos Fiscais do primeiro governo de António Costa, o presidente do Parlamento endereçou as suas sentidas condolências à família, amigos, à Universidade de Coimbra e ao PS. Fernando Rocha Andrade faleceu esta segunda-feira, aos 51 anos, vítima de doença prolongada, disse a agência Lusa, fonte do PS. No plano da ação governativa, foi primeiro subsecretário de Estado da Administração Interna do XVI Governo Constitucional, 2005 a 2007, liderado por José Sócrates, num ministério tutelado por António Costa. Com a formação do primeiro executivo liderado por António Costa, desempenhou as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais entre novembro de 2015 e 2017. Na esfera partidária, Fernando Rocha Andrade foi eleito deputado à Assembleia da República pelo Círculo de Aveiro, na XII legislatura, 2015-2019, tendo integrado as comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de Orçamento e Finanças. Foi membro da primeira equipa do Secretariado Nacional do PS liderada por António Costa a partir de novembro de 2014. Na equipa que elaborou o cenário macroeconómico do programa eleitoral que o PS apresentou para as legislativas de 2015, que foi liderada pelo atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, Fernando Rocha Andrade foi o único elemento que não tinha formação profissional de economista. Fernando Rocha Andrade licenciou-se em Direito em janeiro de 1995 com uma média de 16 valores e concluiu o mestrado em Jurídico-Económicas em 2022. Docente da Faculdade de Direito de Coimbra desde 1995, lecionou nas disciplinas de Economia Política, Economia e Finanças Públicas III, da Licenciatura em Direito, e de Finanças Públicas da Licenciatura em Administração Público-Privada. Ainda em relação ao plano da ação governativa, Fernando Rocha Andrade foi adjunto de António Costa quando o atual primeiro-ministro desempenhou as funções de ministro dos Assuntos Parlamentares no XII Governo Constitucional, 1995 a 1999, o primeiro liderado por António Guterres.
No segundo executivo de António Guterres, entre 2000 e 2022, foi novamente adjunto de António Costa como Ministro da Justiça no XIV. Desempenhou ainda funções de assessor do Presidente do Tribunal Constitucional em 2003, foi administrador não executivo e membro da Comissão de Auditoria da ERN, Redes Energéticas Nacionais, SGPS-S. 2008 a 2011.